Olá, bem-vindos a mais um Mundo para Iniciantes. Eu sou a Ana Hettich e hoje nós estamos na fábrica do Schindler, ele mesmo da lista de Schindler. A fábrica que deu origem ao filme do Spielberg ainda existe, ela fica aqui em Cracóvia e hoje nós vamos visitar e contar um pouco da história de o que aconteceu aqui nessa fábrica. Hoje está extremamente lotado aqui, está cheio de turistas, tem fila. Eu tentei vir ontem, não tinha mais ingresso, então eu comprei o ingresso para hoje. E vamos ver se eu vou conseguir filmar alguma coisa com toda essa gente aqui, mas acho que a gente dá um jeito, né? Então vamos ver se vai estar muito barulho lá dentro, como que vai ser esse vídeo. Vamos tentar conhecer a fábrica. Na verdade eu já conheço, é a segunda vez que eu venho, então vou relembrar e mostrar para vocês a fábrica. Bom, o museu aqui conta a história da fábrica e principalmente a história das vítimas do Holocausto que trabalharam aqui, tanto as que se salvaram, quanto as que não. Como tem muito barulho, eu vou tentar falar perto da câmera para ver se vocês conseguem ouvir. Byliśmy jedynie kontrolowani tam. Você pode levar a lembrança para casa. E você fica com a recordação dos últimos momentos, os últimos eventos que aconteceram por aqui antes da invasão. Então, aquela sala ali contava os últimos momentos antes da invasão e aqui já é um clima completamente diferente, já é tudo preto com vermelho, parece tudo queimado, destruído. Que aqui então começa a contar no momento em que começou a invasão. Tem barulho de bomba, de sirene, a gente sente como se estivesse acontecendo agora. Chegaram os nazistas. Então aqui a gente tem os cartazes da época, em alemão e em polonês. Aqui literatura nazista. Distribuída na época, e quadrinhos do Hitler. Aqui tem algumas fotos de quando os nazistas estavam invadindo Cracóvia. Eles ainda não tinham começado a massacrar todo mundo, mas eles já estavam pegando os judeus, cortando a barba dos ortodoxos, humilhando eles, fazendo eles fazerem trabalhos forçados, mas eles estavam agindo como se eles estivessem de férias. Eles estavam tirando foto, curtindo música, fazendo pose na frente de monumentos. Então aqui são fotos da farra que os nazistas estavam tendo nos primeiros dias de ocupação. Eles não só estavam humilhando e invadindo, como eles ainda estavam fazendo piada com tudo isso.
Ó, teve um aqui que guardou até uma florzinha no álbum de fotos, então, pra lembrar esses momentos lindos do início do Holocausto. Eu tô sendo irônica, tá? Kislev é proibida a entrada de judeus. Aqui você vê os judeus fazendo trabalhos forçados, mesmo as mulheres. Uma das primeiras coisas que os nazistas fizeram aqui foi proibir os poloneses de estudar. Então você não podia mais ter universidade, você não podia mais ter colégio. O destino deles era ser ignorantes e submissos aos alemães. Então aqui a gente está ouvindo agora a gravação de quando vieram oficiais nazistas para a Universidade de Cracóvia e prender eles porque eles tentaram continuar dando aula e quiseram terminar, fazer as últimas provas do ano e tentar concluir o semestre. Então, aqui tem a transcrição do que foi dito e eles estão falando que basicamente o crime deles era tentar continuar trabalhando em pesquisa e continuar ensinando os poloneses, e ignorando as ordens dos nazistas de não fazer isso. Então, e com isso é uma afronta direta ao Reich e um ato de malícia e hostilidade, e que com isso também eles estão fazendo propaganda antinazista. E dessa forma, então, eles devem ser todos presos e levados para um campo de concentração, simplesmente por ter tentado continuar ensinando na universidade. É extremamente deprimente e revoltante e tudo isso. Aqui você também pode usar o seu carimbinho. Antes você podia carimbar com o carimbo polonês, agora a gente já chegou no ponto em que você vai, se você quiser levar, você pode carimbar com agora já o do Terceiro Reich. Então, são souvenir e como vocês podem ver, até o piso era temático. E o Hinek foi, claro, renomeado para Praça Adolf Hitler. Bom, aqui nós temos mais alguns relatos. Aqui tem um relato de prisioneiros que quando chegaram no campo viram os oficiais espancando uma pessoa até matar, chutando ela na cara, pulando em cima do corpo morto já repetidamente e gritando: esse porco judeu não merece nenhuma bala. Então, é esse tipo de coisa que você vai ler por aqui. Tem vários relatos, só que eu não tenho estômago. Aqui você pode ver um corpo queimado, deformado. E também os nazistas inventaram várias outras maneiras de crueldade. Por exemplo, uma coisa muito na moda, muito fashion naquele tempo era isso. Você sabe me dizer o que é isso? Olhe bem. Isso daqui é uma carteira de cigarro para você guardar os seus cigarros, feita com pele humana, pele de judeu. Não é uma
iguaria, uma raridade muito chique. Então, apenas oficiais do alto escalão usavam essas coisas muito fashion, feita com pele de judeu. Então, se você for pensar em todas as consequências disso, não só está comparando os judeus a gado, reduzindo eles a carne e pele, mas também é o terror de você saber que esses caras estão andando por aí carregando isso. Uma pessoa que é capaz disso, você não pode esperar humanidade nenhuma, não é mesmo? E as pessoas mesmo, aqui tem alguns ferrolhos, né, que eles botavam nos prisioneiros, e mesmo no campo de concentração, as pessoas às vezes davam um jeito de produzir um santinho de barro e alguma coisa para tentar rezar e pedir clemência a Deus, mas não ajudava muita coisa porque acabava todo mundo morto, torturado, queimado. Aqui eu também estava lendo mais um fato bem interessante, né, sobre isso, que é que, como uma outra maneira de aterrorizar a população e manter eles completamente apavorados e sob controle, era anunciar em megafones todas as pessoas que eles estavam matando esse dia em execuções como é que chama? Por firing squad. Com aquela, sabe, quando as pessoas param enfileiradas e daí para as pessoas com a arma e matam todo mundo, execução, né, assim, por tiro. Então eles botavam o nome de todo mundo, anunciavam por megafone, hoje vão ser os executados do dia. E também tinha os posters da morte, que eram posters que eram feitos com o nome das pessoas para você ficar bem ciente de que era muito fácil você entrar para essa lista, então para você ficar na sua. Qualquer crime, qualquer um que você cometesse contra o Reich, contra oficiais alemães e cidadãos da Alemanha, contra a propriedade da Alemanha, qualquer coisa que você se fizesse contra eles, pequena ou grande, era punível com a morte. Era pena de morte. Então as pessoas estavam sendo executadas que nem moscas o tempo todo aqui, né? E se parece que eu tô de mau humor fazendo esse vídeo, se parece que eu não tô gostando de estar aqui, é porque é isso mesmo. Eu visito e eu fico mal depois, porque não é o tipo de coisa que você consegue simplesmente olhar, virar as costas e ir embora, não é? Eu fico realmente mal por dias, cada vez que eu me lembro que a humanidade é capaz de fazer isso contra a humanidade. Mas estamos aqui, é importante ver. E é isso. Aqui a gente pode ver alguns bilhetinhos que poloneses no campo de concentração conseguiram passar para fora para suas esposas, mandando notícias logo antes de serem executados. É extremamente triste. Eles nos falaram para cavar buracos com 4 metros de comprimento e 2 metros de profundidade e 2 metros de altura. Eu sabia que esses seriam as nossas covas. Às 4 horas, 3 caminhões vieram com a Gestapo e eles pegaram a primeira cela de prisioneiros. Os prisioneiros foram colocados nos caminhões, incluindo 4 mulheres. Eles colocaram também picaretas e pás e foram embora. Os alemães voltaram às 11 horas. Eles voltaram apenas com as suas roupas com respingos de sangue e balas. Um dia antes de serem executados, os prisioneiros eram ditos para cavar suas próprias covas. E no dia seguinte, de manhã, eles eram transportados amordaçados para o local da execução. Sabendo do seu destino, os prisioneiros iriam passar a noite toda rezando, cantando e se preparando para morrer, confessando seus pecados se possível. A maioria dos homens que faziam isso. As mulheres enlouqueciam e dançavam a noite toda. Esse é o depoimento da irmã Emília, de uma freira que testemunhou isso.
Aqui é mais parte da fábrica, olha, isso tudo aqui fazia parte da fábrica. Essas aqui são nomes de ruas que foram arrancados para dar espaço para nomes em alemão. E aqui a gente pode ver mais um carimbo da época. Na verdade, eu acho que era para eu estar carimbando o mesmo papel todas as vezes, ao invés de cada vez um diferente, mas aqui era um carimbo especial para dizer que você é judeu, para marcar nos seus documentos que você é judeu. Aqui começa a lembrar sobre o gueto de Varsóvia. Então, aqui tem algumas informações. Em primeiro lugar, a justificativa que eles deram para começar a colocar todos os judeus morando no mesmo lugar, por enquanto eram só algumas ruas e algumas quadras que eram o bairro judeu. Eles começaram a anunciar na TV para poloneses e alemães que os judeus eram doentes, que eles transmitiam doenças, e que então deixar todos eles juntos era a melhor maneira de controlar a saúde pública, não deixando que os judeus espalhassem as suas doenças para outras pessoas. E aí então eles pegaram uma área de mais de 300 casas e determinaram que ele era um bairro judeu. E onde antes morava 3.000 pessoas, agora passaram a morar 17.000 pessoas. E durante as comemorações do Pessah, que é um feriado judeu, eles resolveram construir um muro à volta do gueto. E assim que começou o gueto de Varsóvia, que hoje é bem o centro da cidade. Hoje, se você vier e visitar o gueto lá em Varsóvia, você não vê mais nada, é o centro da cidade, mas você vê marcado nas ruas, aqui ficava o muro que delimitava o fim do gueto, né? Daqui para cá os judeus não passavam mais. Então começou dessa maneira, eles controlavam, foram pegando as casas deles, foram pegando as riquezas, foram impedindo eles de circular, foram marcando eles para saber que eram judeus, até que puseram todo mundo junto, cercaram todo mundo e ali dentro eles não ficavam só ali dentro, eles eram forçados a trabalhos escravos ali dentro. E depois de tudo isso eles resolveram fazer o quê? Simplesmente matar todo mundo ali. Não é? Genial, genial. Se encaminha a humanidade. Bom, aqui tem mais alguns depoimentos e o Dr. Julian Alexandrovich está falando que durante o Pessah, que aqui ele explica que é a comemoração do êxodo do Egito, eles começaram a construir os muros ao redor do gueto. E os nazistas eles eram tão debochados que eles construíram um muro com formato de tumbas judaicas. Então, eles já estavam antecipando que eles estavam fechando tudo para morrer lá dentro, para eles morrerem lá. Então, eles fecharam o gueto com muros em formato de tomba judaica. E aí aqui o Roman Polanski estava lá, o cineasta polonês, e ele falou que de repente ele se deu conta de que ele estava sendo emparedado e que ele ficou tão assustado que ele começou a chorar ao ver essas paredes aqui, exatamente como essas, sendo colocadas ao redor deles. E aqui tem algumas fotos do original na época. Aqui é um mapa da área do gueto, como que funcionava e o que tinha dentro. Aqui tinha uma farmácia que não tinha nada, aqui tinha um conselho judeu, aqui tinha enfermaria talvez, um centro de órfãos e um hospital para doenças infecciosas, que eles falavam que os judeus tinham, né? Então aqui tem tipo alguns apartamentos da época, com as pessoas todas morando amontoadas, todo mundo junto no mesmo lugar, sem poder sair, sem poder ir para lugar nenhum. Simplesmente esperando para morrer. Nessa parte aqui a gente aprende a história dessa farmácia que existia dentro do gueto. E o farmacêutico podia entrar e sair, era autorizado pelos nazistas. Então, sem os nazistas saberem, ele ajudou muito os judeus e levava e trazia mensagens para fora do gueto e dinheiro que os parentes mandavam, que os poloneses mandavam para os judeus aqui dentro.
e ajudou a salvar muitas pessoas usando essa farmácia autorizada pelos alemães. E arriscou a própria vida ao fazer isso. Bom, aqui então a gente começa a falar da fábrica mesmo e das pessoas que trabalhavam na fábrica do Schindler. Então, quem era cada uma dessas pessoas, inclusive o Schindler. Então, a história do Schindler é interessante porque ele nunca foi um cara bonzinho, ele nunca foi um cara santo. Ele era um cara que todo mundo sabia que era um pouco desonesto, ele era um negociante que roubava, trapaceava, ele foi informante dos nazistas, ele foi espião, ele fez de tudo, ele não era um cara com uma vida boa, do bem. Só que ele começou a ver as atrocidades que estavam acontecendo, as pessoas sendo assassinadas. Ele não era um assassino, ele podia ser até um cara que roubava, que queria tirar vantagem, que queria ganhar dinheiro, mas ele não queria ver as pessoas mortas, assassinadas. Então foi como que ele começou, e ele também não tinha medo de ninguém, ele chegou a ser sentenciado à morte por espionagem, porque ele espionava para a Alemanha, espionava para a Polônia, espionava para quem pagasse, ele não ligava para nada. E ele chegou a ser sentenciado à morte pelos nazistas, mas acabou não sendo morto, porque ele era um cara influente e conseguiu até cancelar a própria pena de morte. E com isso então ele não tinha muito medo de ir atrás e fazer o que ele quisesse, que ele achasse certo. E foi assim que ele salvou um monte de gente usando a fábrica em que ele trabalhava, que era exatamente essa fábrica aqui. E agora a gente está no escritório dele. Essa é a mesa onde ele trabalhava. E aqui então tem essa sala com o nome de pessoas que ele ajudou, deu emprego e evitou que fossem assassinados. Então é um monte de gente. Bom, esse cara aqui, olhem bem pra cara dele. A foto tá meio borrada, mas é isso aí. O nome dele é Amon Get. E ele é o cara que foi responsável por liquidar os judeus do gueto de Varsóvia. Ele, pessoalmente, foi culpa dele, praticamente ele sozinho cuidou de tudo isso. O cara era um assassino, um psicopata total, matou muita gente, conhecido por ficar na janela dele atirando nas pessoas, nos prisioneiros, nos judeus, só por diversão. E era maluco. E o Oskar Schindler era muito amigo dele, tipo BFFs. Então o Schindler, você pode ver como ele era um cara dissimulado, ao mesmo tempo que ele dava um jeito de ser amigo de um dos caras mais perigosos e mais cruéis da história da humanidade. Embaixo do nariz do cara ele ia salvando as pessoas dele. O Schindler construiu com o próprio dinheiro barracas para abrigar as pessoas que eram para ser mandadas para campo de concentração. E aí ele dava um jeito de convencer os nazistas de que ele estava precisando de mais gente nessa fábrica aqui, que é uma fábrica de panela. E ia pegando as pessoas que eram para ir para o campo, colocando aqui, alojando elas, escondendo. E era tão amigão, tão legal, que ninguém nunca desconfiava dele. Inclusive o Amon Get chamou ele para ser padrinho do filho dele, só que o Schindler nunca apareceu no batismo. Deu uma desculpa e não foi. Então aqui é mais um lugar horroroso, em que a gente pode ter a sensação de estar num campo de concentração. Bom, aqui nós temos mais um mapinha. Aqui tem onde ficava o gueto de Cracóvia, que aqui também teve, né, o seu gueto, e aqui do lado ficava a fábrica do Schindler. Então era fácil para ele convencer os nazistas de que ele precisava de mais trabalhadores e tirando as pessoas.
E aqui para baixo já tinha o campo de extermínio, de trabalho forçado, de extermínio de Huacho. Picture something. So the battle liberating the city on the 18th of January happened this time, but it was only temporary. Olha, achamos mais um que nós temos aqui agora. Os soviéticos chegando para animar a festa. Espera aqui que esse daqui não... Deixa eu tentar fazer direito. Então, como já não bastasse, né, tá ferrado, porque não está ferrado e ainda invadido pelos russos também, não é mesmo, companheiros? Então os russos vieram e eles não vieram ajudar ninguém, ao contrário de alguns brasileiros que acham que os russos vieram salvar os poloneses. Eles não vieram, eles fizeram uma proposta que era o seguinte: vocês se rebelam contra os nazistas, eles mandaram, né, a informação, e aí a gente ajuda vocês a retomar a Polônia. Então Varsóvia se rebelou contra os nazistas, só que eles não iam conseguir vencer os nazistas, não é mesmo? E aí, assim que eles se rebelaram contra os nazistas, os russos simplesmente deram risada e não entraram para ajudar os poloneses. E então os nazistas ficaram muito putos porque o pessoal do gueto se rebelou, simplesmente foi lá e matou todo mundo. E aí, porque o plano dos comunistas, né, dos nossos amigos da Rússia era o seguinte: deixa eles matarem todos os poloneses, depois a gente vai lá, mata todos os nazistas e fica com tudo pra gente. Genial! A humanidade nunca deixa de nos surpreender negativamente. Então, foi mais ou menos o que aconteceu. Os russos vieram só pra piorar o que já estava ruim. Por todos os mortos. Bom, essa foi a nossa visita à fábrica do Schindler. E é um momento muito importante da nossa história que a gente precisa aprender e preservar, mas é muito difícil para mim visitar tudo isso e relembrar, inclusive porque o meu avô e a minha avó foram prisioneiros dos nazistas, estiveram em campo de concentração e passaram por tudo isso. Então é bem complicado mesmo, sabe? E tem um monte de coisa que as pessoas são ignorantes a respeito de todos os lados. Então tem gente que vem pra cá por farra, que vem porque acha interessante, acha legal ver a maneira como as pessoas eram exterminadas, e isso pra mim não tem nada de legal. Isso é a história da minha família, é a minha própria história. E eu também fiquei um pouco chateada porque enquanto eu tava ali tinha algumas pessoas brasileiras também aqui vendo a exposição, e eu escutei eles comentando que os poloneses foram tão maus pelos judeus quanto os nazistas. E eu achei isso uma coisa bem injusta de você falar, porque já não é a primeira vez que vem pessoas
que vem judeus no meu canal, ou que vem falar comigo mesmo sobre isso e falar assim, mas os poloneses apoiaram, os poloneses ajudaram, eles foram parte disso. E não é bem assim. Eu não estou dizendo que nenhum polonês colaborou com os nazistas. É claro que existe gente boa, gente ruim em qualquer lugar do mundo e com certeza teve alguém ali no meio que colaborou. Mas você dizer que os judeus se decepcionaram com os poloneses porque os poloneses não defenderam os judeus, que os poloneses deixaram os judeus, deixaram os nazistas fazer o que fizeram com os judeus, é no mínimo absurdo, porque quem passou por tudo isso sabe que você não tinha muito querer, não é mesmo? Que os poloneses foram massacrados tanto quanto os judeus. No caso da minha avó, quando a minha avó foi levada para a guerra, eles foram na casa dela e puseram... porque eles iam na casa de cada família e levavam o filho mais velho. E a irmã da minha avó não estava lá, a irmã mais velha. Então, na verdade, ela se escondeu para tentar não ir para a guerra. E o que eles fizeram? Eles simplesmente falaram, não, ela não tá, deixa por isso mesmo. Eles puseram a minha bisavó de joelho e puseram uma metralhadora na cabeça dela e falaram pra minha avó assim, puxa, que pena que a sua irmã não tá aqui, a gente vai ter que matar a sua mãe. E foi assim que a minha avó acabou indo pra guerra. Então você acha que se alguém pegasse seus filhos, digamos que você seja uma pessoa que tem filho, e colocasse uma metralhadora na cara dos seus filhos e falasse assim, bom, a gente vai matar eles, vocês estão vendo a gente matar a gente todos os dias, não faz a menor diferença pra gente matar alguém aqui. Você vai contar onde está aquele seu vizinho judeu ou nós vamos matar seus 2 filhos? O que você faria, né? Não é uma escolha fácil, mas em tempos de guerra a gente não pode julgar o que aconteceu no tempo da guerra pelos nossos padrões de hoje em dia, de paz, de prosperidade, da vida que a gente leva hoje. Então, eu acho que só tem que ser visto isso com um pouco mais de cuidado, porque os caras estavam aqui invadindo o país, destruindo, ocupando tudo, e não é exatamente como se os poloneses tivessem tido alguma escolha em qualquer momento. Então, eu sinto muito mesmo por tudo que aconteceu com os judeus. É um dos capítulos mais tristes da nossa história. E eu sinto muito mesmo pelo que a minha família teve que passar durante esse período, porque não foi nem um pouco fácil. Isso destruiu a minha família de várias maneiras. Então, eu acho bem injusto dizer que as únicas pessoas que sofreram o Holocausto foram os judeus, porque não foram. Enfim, eu espero que vocês tenham achado interessante. O Schindler foi uma pessoa muito interessante, muito corajoso, maluco até, eu diria. Desafiou todo mundo, fez jogo duplo a vida inteira, foi espião, foi amigo de nazista, salvou um monte de gente. E da maneira louca dele, ele ajudou um monte de gente. Então esse museu aqui na fábrica dele, até hoje, está aqui para lembrar esse homem incrível, que não precisava fazer nada, ele podia só ser conivente, fechar os olhos, olhar para o outro lado e ia ficar tudo bem para ele, tudo muito bem, com amigos no alto escalão, e o cara arriscou a própria vida para fazer o que ele fez. Então, esse é mais um vídeo aqui de Cracóvia, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo episódio de Um Mundo para Iniciantes. Tchau! Depois de terminar de ver a exposição, a gente pode vir aqui no café, onde eu estou, e tomar um chocolate gelado, ou chocolate quente, ou no meu caso um café gelado, e uma torta de chocolate com calda de cereja, que deve estar uma delícia.